aqui pela Brasline. Eu sou o Rodolfo Barbosa, cuido da expansão aqui da empresa e também novos negócios. A gente hoje não vai fazer aquela tradicional apresentação do institucional da Brasline, porque a gente acredita que seria melhor a gente otimizar o tempo aqui com o assunto, mas de todo modo, a gente vai encaminhar o nosso institucional a cada um dos participantes, né, com toda a nossa história, nosso portfólio, falando também um pouco do nosso drive de mercado referente à cibersegurança e também referente à infraestrutura e referente à cloud. Né? Hoje a gente está com o Vitor Viana, da F-Secure, engenheiro aqui para a América Latina, e nós vamos falar de um tema que está sendo batido há mais de 2 anos no Brasil, mas eu acredito que sempre há muito a acrescentar, e a gente vai tratar de um lado mais técnico da coisa, como colocar o SOC para responder às demandas da LGPD. Né? A LGPD, como vocês sabem, é uma demanda jurídica e de processos muito vasta, né? E tem gerado diversos questionamentos, diversas demandas em todos os setores da empresa. E o SOC é uma resposta tecnológica para a adequação dessa lei. Né? Então, Vitor, quero te agradecer mais uma vez, você é um companheiro aí de pronto momento aí sempre com a gente, e quero passar a palavra para você. Obrigado aí, Rodolfo, Clério, Kátia, todo mundo aí, toda a equipe brasileira. Obrigado, Vitor. Presentes. Obrigado a vocês por me convidar. É sempre um prazer falar com todos vocês. Deixa eu ver, agora já apareceu, deixa eu só compartilhar minha tela. Essa sessão que a gente vai fazer aqui agora é uma continuação, né, da sessão que a gente fez, acho que há 2 semanas, né, que a gente falou um pouquinho sobre a parte, também sobre a LGPD, no conceito de gestão de vulnerabilidades, né, e aí você vê que eu uso basicamente a mesma apresentação, eu só vou tirando o foco de uma coisa e colocando em outra, porque essas duas coisas caminham muito juntos, né. Se a gente falar sobre cybersecurity ou cibersegurança para LGPD, a gente está falando de um processo, ou de processos, que é exatamente o que eles falam, que são processos de avaliação de riscos, né, e processos de avaliação de impactos à privacidade dos dados. Claro que quando a gente fala de cybersecurity, a gente não está falando somente de privacidade, porque se a gente pensa na tríade do CIA, confidencialidade, integridade e disponibilidade, a TI tem uma preocupação muito forte com o A, que é o availability, a disponibilidade dos dados, e a LGPD tem o conceito da gente trazer o C, né? Então, assim, da gente poder, o que eu quero dizer aqui é que a cybersecurity ela tem que cuidar dos 3, tanto da confidencialidade, quanto da integridade, quanto da disponibilidade. Então, assim, por mais que o que a gente vai falar aqui, ele tem algo muito importante do fato da gente não sofrer um vazamento de dados, que é o C, eu também não quero que você sofra um ataque de ransomware, vocês como responsáveis por TIs de empresas, que você sofra um ataque cibernético que vocês fiquem com a rede completamente parada. Um ransomware, por exemplo, que seria, no caso, o maior problema seria o A. Então, o que eu estou querendo falar é um processo. Então, quando a gente fala de processo, a gente tem que entender isso. Esse processo aqui é descrito pelo Gartner, ele não tem nada a ver com a F-Security em si, ou com qualquer que seja o fabricante. É um processo de como a gente vai trazer a gestão de riscos. Quem conhece o processo do NIST, ou NIST, eles colocam também um a mais, que seria o Identify. Né? Então, antes do Predict, teria o Identify. Honestamente, o Identify está muito aqui dentro, né, na verdade. Mas é isso, é eu ter a visão dos meus riscos, conhecer a superfície do meu ataque. Superfície de ataque que eu falo. Dentro da minha cadeia de ataque, meus clientes, meus parceiros, minhas máquinas, meus páginas web, o que eu tenho de risco e o que eu preciso fazer para minimizar esses riscos. A gente nunca vai chegar no ponto, quer dizer, eu tenho uma rede completamente segura, a minha rede não tem riscos. Isso não existe. O que eu faço é saber quais são meus riscos, fazer um cálculo de risco e impacto, e aí depois eu iniciar meus processos de mitigação de riscos. E é por isso que é muito interessante, porque isso eu vejo muito com outros provedores que trabalham com somente uma dessas camadas, ou com o preditivo, ou com o preventivo, ou com a detecção, ou com a resposta, e aí eles tendem a falar que colocar sempre uma força no compra a minha tecnologia que você resolve todos os seus problemas. Né? Por sorte, isso tem mudado, cada vez mais a gente tem visto uma confluência de soluções no mercado também, as empresas estão se juntando nesses pontos, e a gente vê que isso nunca é o melhor caminho. Tanto que eu nunca vou dizer, compre a solução X da F-Secure que você está protegido contra qualquer coisa, porque isso não existe, isso seria uma mentira. Né? Então, eu tenho que trabalhar na parte de predição, eu tenho que trabalhar na parte de prevenção, eu tenho que trabalhar na parte de detecção, e eu tenho que trabalhar na resposta aos incidentes. A detecção e a respostas é um fato que elas caminham muito juntas. Embora quando eu pense em resposta, existem algumas atividades que eu preciso fazer posteriores ao cyberincidente, que é investigações. Aí, baseado na investigação, eu preciso ver qual foi toda a cadeia de ataque desse incidente, e aí se eu descobrir que foi, por exemplo, relativo a um phishing que uma pessoa da minha empresa clicou e caiu, isso tem que virar, honestamente, uma nova ação
de treinamento para fazer dentro para poder mexer na parte do preditivo. O que eu quero dizer é que esse processo é em 360 graus. Ele nunca vai terminar. Você nunca vai dizer, comprei 3 produtos e estou resolvido com relação a isso. Agora, onde que a LGPD se encaixa nesse cenário? Eu gosto de destacar sempre 2 artigos. No caso, eu tinha falado na última sessão muito sobre o artigo 50, o parágrafo 2º, que fala sobre processo de avaliação sistemática de impactos, riscos da privacidade. Está muito bem descrito lá. Aí ele vai falar sobre métricas, riscos, gestão de riscos, processo de gestão de vulnerabilidades, que foi o que a gente tratou na última sessão, então a gente não vai focar tanto hoje aqui. O que eu quero é focar muito no artigo 46, parágrafo 1º, que fala de planos de resposta a incidentes e remediação. Porque eu já vejo gente falando assim, eu tenho um plano de resposta a incidentes, eu fiz scan de vulnerabilidades. Não. De acordo com o Gartner, que define esse processo, o plano de resposta a incidentes e remediação é parte da detecção e resposta. O scan de vulnerabilidades, a correção das vulnerabilidades, o patching, o treinamento dos usuários é importantíssimo, é primordial, mas ele é preditivo. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Aqui eu tenho 10 mil possíveis pontos de falha na minha rede. E eu vou trabalhar para corrigir 9.900. Não vai você falar que você vai corrigir 10 mil pontos de falha, porque isso não vai acontecer. Sejamos realistas. É impossível corrigir todas as falhas da sua empresa, porque se você corrigir todas as falhas da sua empresa, você não tem mais uma rede, você tem uma coisa que não existe. Então, descobrir 10 mil pontos de falha, corrigir 9.900 pontos de falha, e aqui caso um desses 100 pontos de falha seja explorados, como que eu vou detectar o ataque? É onde as empresas têm falhado mais, tá? Como, na verdade, é impossível você corrigir 10 mil pontos de falha, sempre vão sobrar 100, 50 pontos de falha, se você não tem essa camada de detecção e resposta, é onde você começa a falhar. Tá, então o que eu preciso fazer? Por sorte, a gente já tem uma base de conhecimento para ajudar vocês. Isso também não é um produto, tá? O Mitre também não é um produto. Até agora eu falei nada de produto, até agora eu não vendi nada da FCQ, tá? E existe, na verdade, uma base de conhecimento chamada ATT&CK, né, que é um acrônimo, quer dizer algumas coisas lá, mas eles colocam esses acrônimos exatamente para dizer que é uma base de conhecimento para definir como funcionam ataques cibernéticos, né? E como que detalhe, essa base é pública, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso a essa base, tá aqui, muda de nome agora, colocando umas coisas novas, tá? Mas não tem problema, é só você ir lá no ATT&CK. Eles estão com um curso gratuito do ATT&CK muito interessante, junto com a Cyber, tá muito legal, para explicar o que é isso aqui, né? Eu estou tentando fazer dentro das muitas atividades que a gente faz também, para poder pegar mais informações, mas, por sorte, pelo menos para as primeiras aulas, eu posso dizer que o que está escrito aqui é exatamente o que é o Mitre, tá? Então, ele é uma matriz de conhecimento. O que o pessoal do Mitre quer dizer é que todos, ou quase todos, mas eu vou dizer para você que todos, os ataques cibernéticos recentes, e aqui eu não estou falando de ataque cibernético de as fotos da festa ficaram ótimas.exe, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de realmente de ataques cibernéticos avançados. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Todos eles usam quase sempre, mas sempre, uma dessas atividades que estão aqui. Então, com determinado motivo, né? Então, por exemplo, o acesso inicial é feito, por exemplo, por drive-by compromise, que quer dizer que só de você acessar um determinado site, você já é hackeado. Então, eu sou um atacante, né? Então, o que eu preciso fazer? Se eu enviar um malware direto para vocês, provavelmente vocês não vão clicar, então, tipo, isso não vai ser tão efetivo. Qual é a melhor coisa para eu fazer? Eu infecto um site que eu sei que vocês vão navegar, vou infectar, por exemplo, um banner dentro do site da Globo.com. A Globo.com, o site da Globo.com é um site seguro, mas dentro você tem banners que apontam para outros sites. Se eu chego e hackeio esse outro site, eu estou, de certa forma, colocando o meu conteúdo malicioso dentro do site da Globo. Você não vai impedir o acesso ao site da Globo, todo mundo navega no site da Globo. Quando você navega, você já é atacado só por você ter passado por esse website. Então, é uma das maneiras. Tem outras. Você vai ver que, na verdade, tem... o interessante desse aqui, o menor número é o acesso inicial, mas é um dos que é mais efetivo realmente dentro do seu ataque. E aí o atacante vai ter que navegar dentro de todas essas camadas, tá? Então, a gente define isso como táticas, técnicas e procedimentos. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é o Mitre hoje, eu acho que a gente já fez uma sessão falando sobre isso no ano passado também, devemos ter a gravação. Mas só para dizer que isso é muito interessante para você, para a equipe defensiva, que é chamada Blue Team, porque se você tiver uma maneira de você ver todas essas atividades dentro da sua rede, no momento que elas aconteçam, você vai detectar qualquer tipo de ataque cibernético, o que é muito bom. Serve também para o Red Team, porque se eu sou um atacante, um Red Team, né, eu estou simulando um ataque, a melhor coisa que eu posso fazer é simular um ataque real, o mais real possível. E como que eu simulo um ataque real? Eu uso as mesmas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizadas em ataques reais, que é o caso
né? E até também é muito legal também o que a gente chama de Gold Team, né? Que é para diretoria de segurança cibernética, porque dependendo do cenário, eu posso chegar e olhar, opa, peraí, Drive-by Compro Mais é típico do pessoal da China, do Gothic Panda. E eles estão fazendo, então, por exemplo, alterando chaves do registro, também é típico do Gothic Panda. Eles estão injetando conteúdo em DLLs, típico do Gothic Panda. Então, eu vou vendo todas as atividades deles aqui, todas elas são típicas do Gothic Panda. Qual é a conclusão que eu, como um Gold Teamer, tenho que fazer? Estou sendo hackeado pelo Gothic Panda. O que é muito importante, porque se eu estou sendo hackeado por atacantes do tipo Nation States, provavelmente eu tenho algum comitê. Eu sou uma empresa de segurança nacional, eu sou uma empresa de contratos de defesa, eu sou uma empresa de infraestrutura crítica. Eu provavelmente preciso reportar esse incidente pensando muito mais do que somente em LGPD. LGPD aqui é o menor dos meus problemas. Provavelmente eu vou precisar reportar isso aí para o Gabinete de Segurança Institucional, né? Polícia Federal é um ataque do tipo, um ataque da China ao Brasil. Estou dando só um exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer, nem que vocês são necessariamente alvos desse tipo de ataque. Mas a F-Security tem clientes desse tipo de ataque? Temos. No Brasil? Sim. São eles, na verdade, as pessoas que eu mais gosto de apresentar isso. Fala, gente, vocês têm que ter a visão disso aqui o tempo todo dentro da rede de vocês, né? Vou passando um pouquinho, não vou passar, porque eu tentei explicar mais ou menos o que é, táticas, técnicas e procedimentos. Então, vocês têm que ver táticas, técnicas e procedimentos na rede de vocês o tempo todo, né? Poxa, mas isso é muito difícil. Sim, deixa que a gente ajuda. Agora, a grande beleza do Maitre é que se eu conseguir trazer essa matriz, misturar essa matriz do Maitre com essa visão do Predict, Prevent, Detect e Respond do Gartner, eu consigo planejar minha estratégia de segurança cibernética. Certo? Alguma pergunta até agora? Eu estou aqui fazendo a apresentação, vocês têm alguma pergunta? Aí o Rodolfo e Clério, se tiver alguma pergunta, vocês me interrompam, tá? Tá, beleza. Vamos nessa. Eu vou passar por alguns casos do passado, e é legal que eu passar por esses casos do passado, porque a gente sempre olha, eu sei, nas últimas sessões eu passei bastante sobre eles também, eu sempre volto a eles, porque são os casos muito relevantes, porque eles ajudam a gente a se preparar, né? Se o Swift foi atacado de uma determinada maneira, o que impede, por exemplo, que a minha empresa, ou que eu sou uma empresa do setor financeiro no Brasil, seja atacada exatamente igual ao Swift? Mas eu não tenho Swift, eu não faço Swift. Certo, mas se a gente voltar de novo na matriz, por isso que a matriz é tão importante, eu acho que todo gerente de segurança, gerente de TI, mais pessoal de segurança, mas se você não é de segurança, você é de TI, converse com a pessoa de segurança, você tem que ter isso aqui na sua cabeça. Isso aqui tem que estar sempre bem descrito. Porque aqui dentro você vai ver que você pode ser um alvo de um ataque, por exemplo, do Swift, não do Swift, mas do APT27, né, que é o meu glorioso Grupo Lazarus, os Guardiões da Paz, como eles se chamam, porque você tem contato com um banco. Então, eu posso hackear o Bradesco? Posso, mas talvez eu tenha que hackear você, que é provedor de tecnologia do Bradesco, e eu uso isso para hackear o Bradesco. Sou uma empresa, por exemplo, que faz recursos humanos para o Bradesco. Não recursos humanos, mas recrutamento e seleção. Eu te garanto que o Bradesco não deve ter uma pessoa interna que faz recrutamento e seleção. Eles devem ter uma ou mais empresas que fazem recrutamento e seleção para o Bradesco. Essas empresas devem receber milhares de currículos todos os dias. E esses currículos vêm como arquivos doc e PDF. Então, eu tenho uma empresa que recebe um monte de doc e PDFs todo dia. Se essa empresa não leva em conta a segurança da informação, eu sou atacante, envio um pseudo currículo para essa empresa, hackeio essa empresa com o objetivo de ganhar acesso ao Bradesco. Ou qualquer outro banco, tá? E aí a gente consegue ver basicamente como foi feito o Swift, tá? Eu nem marquei aqui, interessante, se tivesse marcado, mas eles foram vistos novamente agora em 2020, agora tentando hackear criptomoedas. Então eles estão de volta com tudo. Esses grupos de cybersecurity, eles nunca param. Isso também é um ponto importante, né? Então roubaram um monte de dinheiro, na verdade, de vários bancos. Isso foi em 2016, 17, 18. Aqui na América Latina, hackearam o Banco del Alto do Equador e o Banco do Chile, Banco Chile, curiosamente. E aí, foi o pessoal chimisando, né? Mas não tem nada. Quando a gente começa a analisar basicamente o que eles fizeram, eles usaram basicamente ataques muito simples. Que eu coloquei. Eles usam, na verdade, não é muito simples, mas táticas, técnicas e procedimentos muito conhecidos. Usam PSExec, usam Mimikatz, né? Eles usam técnicas como aquele pass the hash, que são técnicas que são muito bem já descritas, são técnicas conhecidas, mas que são bastante efetivas. Às vezes eu vejo pessoal de segurança falar como se isso fosse impossível de ser feito. Se você não tem um monitoramento realmente dos eventos dentro da sua rede, você não vai conseguir fazer essa detecção nunca. E aí o que acontece? As empresas ficam completamente cegas. Mas é isso que eu quero falar aqui. Eu quero que a gente tem que ter a responsabilidade para detectar esse tipo de uso. Uso de, por exemplo, de
executáveis com um nome parecido com executáveis do Windows, né? Aqui, no caso, hacking de rede, isso é típico, na verdade, eu uso muito isso aqui para falar também sobre a necessidade de gestão de vulnerabilidades. Mas, quer dizer, gestão de vulnerabilidade, eu evito isso. Um bom EPP, eu evito isso. Mas essas técnicas aqui, eu preciso também de uma detecção e resposta. Então, assim, são técnicas muito simples e cada uma delas eu vou atacar ou defender com uma técnica de defesa diferente. Falar um pouquinho sobre o Lazarus Grupo. Alguns falam que é o APT37, alguns que é o APT38, ou que o APT37 e 38 é o mesmo, né? Mas eles ficaram famosos por hackear também a Sony e outras empresas. São vinculados à Coreia do Norte, tá? São, na verdade, talvez uma equipe de cibercibernética da Coreia do Norte, né? E aí, gosto muito de hackear com objetivo financeiro. Provavelmente eles hackearam a Sony com objetivo político, mas eles também hackeiam bancos, na verdade, para poder financiar seus próprios ataques. Diz a lenda que eles roubaram mais de 100 milhões de dólares e de criptomoedas no ano passado também foi uma quantidade de dinheiro bastante relevante, tá? Mas assim, a gente sabe mais ou menos as técnicas que eles usam. Então, se eu começo a utilizar, se eu tenho a capacidade de monitorar os incidentes, os eventos dentro da minha rede, e eu detecto eventos que têm assinaturas, eu vou chamar de assinatura, não é uma assinatura, não é antivírus, isso é outra coisa, tá? Mas eu começo a ver eventos que eles estão usando trojans para poder roubar dados que estão basicamente na área de como é na área de transferência, no clipboard. Eu começo a utilizar interfaces, por exemplo, de command line, começo a ver que eles estão utilizando, tentando fazer distribuição de dados, o uso do ransomware Hermes. Se eu começo a ver todas essas atividades acontecendo dentro da minha rede, eu estou sendo atacado pelo Grupo Lazarus. Certo? Ou tem uma boa chance de eu ser sendo atacado pelo Grupo Lazarus, ou alguém se passando por eles, também pode ser. Mas, no geral, a navalha de Ockham funciona muito bem aqui. Se aparecem eventos relativos ao Grupo Lazarus, eu estou sendo atacado pelo Grupo Lazarus. Você é uma empresa do setor financeiro? Ou você tem um contato muito direto com uma empresa do setor financeiro, ou bitcoins, criptomoedas em geral. Isso aí, na verdade, ajuda a sua... Isso é bem legal, porque isso aí vai ajudar, dentro do cenário LGPD, trazendo de volta para o LGPD, como a sua resposta ao incidente já fica mais profissional. Ao invés de você fazer o que nossos amigos vou passar para eles aqui, né? Nossos amigos da Golerosa Serasa, que deram uma não resposta, uma péssima não resposta, basicamente dizendo que não aconteceu. Você pode dizer, sim, nossos ferramentas de detecção detectaram acessos, nossa equipe de monitoramento começou a fazer as informações, já pedimos ajuda, temos relatórios, podemos dizer, já detectamos quais foram os nossos sistemas que estavam afetados, já tiramos ele do ar, aí coloca a informação, faz um belo relatório de detecção de incidentes, e isso, na verdade, joga o seu nível profissional para cima. Né? Não foi o que os bancos fizeram, não foi o que a Equifax fez. Da Equifax eu falei sobre a última sessão também, focando muito nessa parte, né, da parte da vulnerabilidade do Apache Struts. Não quero focar nisso hoje, porque a gente já falou disso. Mas, assim, de novo, vulnerabilidade conhecida que não foi corrigida. Agora, qual foi o outro problema? Porque nunca é um problema só, nunca é só um erro. Eu escuto isso bastante. O problema é que não adianta você pode fazer coisa, porque o elo mais fraco é o usuário. Então, se João clicar em alguma coisa, não tem o que fazer. Espera lá. Volta ao processo original, volta ao Gartner. Predict, Prevent, Detect e Respond. Eu preciso treinar o João para o João não clicar? Sem dúvida, isso é uma parte importantíssima. A gente não faz isso, pelo menos não aqui na América Latina. Tem algumas coisas que a gente pode pensar no futuro, mas por enquanto não é o nosso caso. Mas tem outros provedores que fazem isso, de treinar o usuário. Mas assim, quer dizer que, então, que se o usuário não foi treinado, não tem mais o que ser feito? Negativo. A vulnerabilidade tem que existir. Eu preciso não ter corrigido a vulnerabilidade, que foi o caso da Equifax. E no caso da Equifax, eu preciso ter a capacidade de detectar um incidente quando ele acontece posteriormente, certo? Detect and Respond, a gente passou por isso. Agora, no caso deles, como é que eles faziam? Coletavam toda a informação interna da rede. Eu vejo muita empresa fazendo detecção de incidentes só nesse modelo, tá? Tem pontos positivos e negativos, já vou explicar quais são aqui. No caso deles, eles basicamente pegavam toda essa informação e jogavam para dentro de um elemento na rede que provavelmente é um Network Intrusion Detection System, né? Aí esse NIDS, você coloca toda a informação de todos os endpoints nele, e ele tem várias regras de segurança que vão te dando possíveis informações. É um produto super legal, super bacana, tem que ser feito. Só que qual é o problema? Eles não renovaram o certificado digital. Então, toda a comunicação que era encriptada, que é 80% da comunicação hoje em dia, passava pelo NIDS e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Óbvio. Então, esse é o tipo de erro que acontece, porque isso não gera um grande alarme para eles. Então, eles ficaram cegos lá por alguns meses. E nesse meio tempo, o ataque aconteceu. Então, o que na verdade, eles não tinham? Exatamente aqui, né? Faltou para eles, provavelmente, uma detecção de em tempo real que viesse do endpoint.
que é o que a gente vai falar aqui como um complemento para isso. O caso do Equifax, o maior grande problema foi que as respostas foram muito genéricas, mais dúvidas que esclarecimentos. Se você está cego, quase sempre a sua resposta vai aparecer algo com relação a isso. Eu dou um exemplo, a diferença da informação, por exemplo, quando veio no caso da Cato, onde eles foram muito mais abertos com relação às informações dos ataques que eles sofreram. Então, a diferença entre a resposta da Cato e da Serasa é marcante. Ah, mas a Serasa não foi hackeada, foi uma empresa que estava associada a eles. Não importa. Então, assim, eu posso garantir que eu não fui hackeado, está aqui minha informação, tenho toda a minha política de segurança, a política está sendo aplicada, a gente passou por um red team faz um tempo, está aqui os relatórios. Essas informações que a gente tem que poder dar nesse cenário. Nossa, que Hydro, eu vou ter que não demorar muito, acelerar um pouquinho, que é uma empresa de alumínio, comentei sobre eles. O caso deles foi bem interessante, foi que, embora, na verdade, o ataque tenha sido um ransomware, quando eles, depois do que aconteceu, que eles chamaram consultores de segurança, os consultores de segurança começaram a olhar, eles viram que os atacantes tinham ficado meses dentro da rede, não tinha nenhuma vulnerabilidade associada, tá? O Radar, que é o nosso produto para gestão de vulnerabilidade, não teria resolvido o problema, porque, como eu falei para vocês, nenhum produto resolve 100% dos problemas, isso não existe. Mas o que eu tenho que fazer a companhia deveria ter focado primariamente em identificar e quarentenar os dispositivos, usuários e sistemas o mais rápido possível. E foi o que eu falei que vocês podem fazer. Eu monitoro tudo que está acontecendo dentro da rede. Detectei que é alguma coisa estranha, a primeira coisa que eu faço é já fazer o isolamento desses assets. Essa máquina do usuário que eu acho que está acessada, eu já tiro da rede. Essa conta de usuário está comprometida, eu já desabilito todos os acessos dele. Esse tipo de resposta ao incidente que a gente tem que poder fazer quando a gente detecta. Então, aqui eles focam muito, obviamente, na parte de resposta, mas também na parte de identificar. Quais são os sistemas que estão afetados? Eles não tinham como fazer. Né? Aí estou dando o cenário, né? Não houve próxima de vulnerabilidades, então o patching de sistema não teria resolvido aqui, porque não existe. Né? Foi um ponto interessante também, que provavelmente os atacantes tentaram acessar de uma maneira tradicional e pensaram em métodos alternativos, provavelmente com o uso de roubo de credenciais de Active Directory. Se vocês voltarem na matriz do Mitre, vocês vão encontrar lá roubo de credenciais como uma das táticas, que é o objetivo do atacante. Depois que eu faço o João clicar, João clicou no que eu queria que ele clicasse. Então ele foi hackeado através de um drive-by download, que foi uma das técnicas. Agora eu tenho acesso à conta do João. Provavelmente a conta do João não é uma conta de administrador, então eu preciso subir privilégios, escalar privilégios, eu preciso roubar outras senhas, eu preciso fazer descoberta, tem 1000 atividades que eu preciso fazer, e é por isso que cadê? Meses. O atacante fica meses dentro de uma rede para poder fazer isso. Vou passar um pouquinho por isso aqui, que foi uma cyberarma, na verdade. Irã contra a Arábia Saudita. Novamente, APTs, né? A Arábia Saudita, o Irã tem as suas equipes de cyberataque e usa isso como uma arma, na verdade, para poder destruir. De novo, meses. Nesse tipo de ataque, o atacante ele ganha primeiro acesso a uma máquina hoje e ele só vai cumprir seus objetivos depois de meses que ele está dentro da rede. Tá? Isso é bem típico. No caso, foi uma vulnerabilidade no software de VPN, ou seja, aqui sim, um processo de scan de vulnerabilidades falhou. Mas, de novo, eu tenho que ter a capacidade de monitorar tudo que está acontecendo dentro da rede e eles não fizeram esse trabalho. O que eu preciso fazer, então? Ampliar minha capacidade e detectar os incidentes. Vou passar por essa parte, que é só para falar um pouquinho da ideia do Radar, descobrir a sua superfície de ataque real, que não é fazer o scan dos seus servidores, é muito mais seus parceiros, seus provedores, eventualmente alguma coisa que seja cliente seu, laptops, até telefone celular, tudo isso tem que ser levado em conta dentro de uma boa política de segurança. Eu preciso entender quais são minhas superfícies de ataque real, quais são minhas vulnerabilidades, o que eu tenho no meu nome, do que eu sou responsável. E com a gestão de vulnerabilidade eu preciso chegar e ter a visão do nível de risco, né? Não vou entrar no detalhe hoje, que a gente passou isso na última sessão, é sobre o que fala o Gartner. Voltando ao Mitre, então, para eu detectar um incidente, eu preciso pegar isso aqui e detectar a qualquer momento que tem alguém tentando fazer, por exemplo, usar, por exemplo, código assinado. Porque quando o cara pega um tipo de software e coloca uma assinatura dentro do software, as soluções de segurança tendem a confiar nisso. E o atacante sabe disso, ele pega um código, pega uma assinatura, assina o código dele e ele começa a rodar dentro da rede. Tá? Então, então meu EPP vai bloquear isso? É possível que sim, é possível que não. Mas quando a gente fala de detecção de incidente, isso é somente um dos pontos que eu posso falhar. Então, eu tenho que ter a capacidade de monitorar isso? Tenho. Mas eu tenho que ter a capacidade de monitorar tudo que está associado nessa habilidade. Como que dá para fazer isso? Ou como que a gente faz isso especialmente?
Aqui eu vou dar um exemplo, a gente espalha sensores, então pensar num cofre de banco, né? Ao invés de eu fazer, por exemplo, o que fez a Equifax, né? E eu ter da porta do cofre, eu tenho um circuito de TV e eu tenho uma câmera olhando lá aquela parte. Então, se alguém passar por ali, eu consigo ver. Só que como algumas câmeras estavam cegas, porque ele não trocou a fita, por exemplo. Acho que a analogia que a gente vai usar é mais ou menos essa. Então, ele não estava vendo tudo, ele estava vendo só 20% das câmeras. O que eu quero aqui é que em toda a superfície do banco, especialmente a superfície de fora para dentro, tá? Então, mais do que, por exemplo, proteger o cofre, que é muito importante proteger o cofre, eu não tenho dúvida, e tendo o cofre como seu servidor, onde estão associados os dados, eu quero proteger antes. Então, eu quero que a porta do banco, na entrada dos clientes, esteja sendo protegida o tempo todo. Por isso que eu espalho sensores em todo o ambiente. Porque um ataque ele começa na máquina do João, para depois mover para a máquina do José, para depois mover para a máquina do Pedro, que é administrador da rede, escalar privilégios, ter a conta do Pedro, e aí depois ter acesso ao servidor. É isso que o ataque funciona. Então, se eu estiver olhando a máquina do João, a primeira coisa que eu detectei é que a máquina do João, que é um estagiário de marketing, por exemplo, o estagiário de recursos humanos, estagiário de recrutamento e seleção, recebeu um currículo, abriu o currículo, hackeou baseado nesse currículo, e aí, a partir dali, a máquina do João está afetada. Então, ao invés de eu esperar o João passar essa infecção, esse ataque, para o chefe dele passar para outro, até chegar lá, eu já detectei que a máquina do João está um problema, a conta do João está comprometida, eu tiro a máquina do João da rede, eu troco a senha do João, enfim, não matei o ataque, mas eu impedi que o ataque se proliferasse. Isso a gente faz coletando eventos. Dentro da nossa política de sensores, esses sensores coletam milhares e milhares e milhares de eventos. Eu quero mostrar para vocês uma maneira de a gente ver os eventos de maneira mais bruta. Também coletamos 2 milhões de eventos por mês. A gente passa por uma machine learning, e aí é legal, porque a gente faz isso para vocês. Não são vocês que têm que construir isso do zero, porque isso é muito difícil, tá? É quase impossível de você, como uma empresa brasileira, você conseguir pegar 2 milhões de eventos e transformar isso em 25 detecções, que é o que você precisa. Um alarme por dia para eu poder realmente acionar com relação ao alarme por dia. Claro que aqui tem o trabalho da Brasiline junto. Esse alarme, antes de ir para vocês, ele pode ir para a Brasiline, que acho que é a melhor coisa. Aí a gente faz esse serviço de SOC, aí o SOC que vai poder chegar e tratar esse incidente para vocês, né? E aí só vai responder quando for realmente um incidente real. E vamos para a demonstração da tecnologia, se não temos nenhuma pergunta neste momento. Não sei como estamos aí de perguntas. Não, né? Então tá. Podemos ir direto, Vitor. Aqui eu só quero mostrar basicamente como que seria uma visão de um painel de segurança que pudesse me dar no nível médio, basicamente, como é que está o status da minha segurança. Isso é uma visão tanto para mim quanto para o meu SOC, né? Para quem está prestando serviço SOC para mim. Claro que aqui eu estou vendo só o que é meu, o SOC vai ver vários clientes para poder fazer esse trabalho associado a um e outro, né? O tipo de ataque que eu quero falar é um tipo de ataque bem simples, tá? Nada muito fora do normal, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu não tiver, eu acabei de simular, não tem problema. Então, deixa eu só fazer um trabalho aqui rápido. Não vou fazer demonstração agora, porque vai acabar tomando um pouquinho mais de tempo do que precisa. Mas, de qualquer forma, o ataque que eu quero mostrar é algo bem simples, tá? É um usuário recebendo um currículo de alguém e abrindo esse currículo e recebendo, tá? Recebeu, tá aqui o currículo, não sabe de nada, a pessoa não sabe que isso é algo fora do normal, mas, nesse caso, isso significa uma infecção. Pode ser um ransomware, possivelmente. Um ataque cibernético do tipo avançado? Com certeza, porque esse aqui é uma das técnicas mais utilizadas dentro de cyberataques. E aí eu, como gerente de segurança, aqui eu estou falando como se eu mesmo estivesse fazendo esse trabalho, tá? Eu estou vendo que nos últimos minutos, porque essa máquina está ligada tem pouquíssimo tempo, eu recebi 10 mil eventos. Então, imagina que eu, como uma pessoa que tem 300 mil coisas para fazer, tivesse que monitorar 10 mil eventos, saber o que são cada um dos 10 mil eventos. É, honestamente, impossível, né? Mas eu sei que esses 10 mil eventos se transformaram em uma detecção, e é uma detecção de risco médio. Isso é bastante relevante para mim. Deixa eu entrar agora aqui e eu tentar ver o que isso significa. Deixa eu navegar dentro dessa visão. Então, eu vi uma visão primeiro inicial, com todo o meu nível de risco, com todos os meus problemas, e agora eu estou mergulhando aqui dentro para poder ver ver os meus incidentes, né? Como eu estava com essa portal aberta, não, tá aqui. Então, aqui eu tenho exatamente todas as informações, né? Eu acho que ele até fez uma atualização, basicamente, das detecções, e aqui está com as informações do que eu tenho. Então, eu tenho dentro acessos anormais de arquivos, escalação de privilégios, eu estou vendo várias informações relevantes dentro do sistema.
Então, deixa eu ver minha lista de detecções. Deixa eu ver as últimas detecções que eu tive aqui. Né? Foi essa aqui. Essa é essa que eu acabei de gerar para vocês, como na verdade, então vou pegar a diferença de uma para outra, né? Uma e outra, né? Então, nessa aqui, basicamente, eu estou vendo informações relativas ao que aconteceu dentro do meu cliente, tá? Então, tá um ponto interessante. O Explorer abriu o Word abriu um executável, né? Interessante. E esse executável, a partir desse executável, né, o Word chamou um executável, que é muito esquisito. Esse executável começou a chamar processos, abriu processos remotos. Então, eu estou começando a ver todas as atividades que foram feitas dentro, os chamados eventos que eu falei para vocês, né? Cada uma dessas caixinhas é um evento. Então, automaticamente a solução já pegou esses eventos, juntou, correlacionou, colocou risco. Então, só essa parte, né? Um prompt de comando que tenha sido aberto através de um executável, que tenha vindo através de Word, é algo considerado de risco médio. Só que o fato desse executável, depois ter começado a ser chamado uma ferramenta interna do próprio Windows para fazer uma execução, isso é chamado de risco alto. Né? O uso de PowerShell que tenha vindo exatamente dessas atividades é considerado de risco alto. Juntou tudo isso, eu tenho uma possível escalação de privilégios acontecendo dentro do meu cliente. Né? A gente até coloca aqui a visão de todos os eventos, do risco mais alto para o risco mais baixo, só para a gente poder ter uma visão melhor do que aconteceu. E aí, quais são as possíveis atividades de resposta que eu posso fazer dentro do meu cliente. Né? Bom, nesse caso, eu estou vendo que tem algo de risco alto acontecendo, severo, né? Porque eu tenho 91% é uma mistura de confiança no incidente, que eu tenho alta, e criticalidade do incidente, que é bem alta. Porque aqui eu vejo basicamente que dentro desse cenário, aí eu posso, obviamente, preciso começar a fazer talvez uma investigação mais profunda disso, eu começo a ver quais são os eventos que estão acontecendo dentro desse cliente. São muitos eventos associados dentro de uma mesma máquina, né? Dentro do mesmo cliente, da mesma máquina, né? Eu estou vendo atividades de reconhecimento de rede que não são normais. Eu falei para vocês, tá aqui o Mitre. Então, esse tipo de comando de execução é típica, tem uma assinatura específica do Mitre, aquilo que eu falei, que é a T1018, descoberta remota do sistema. É típico de atacantes fazerem esse trabalho. O Mitre até coloca para a gente. Quem são os atacantes que fazem isso? O APT3, o APT32, o Bloodhound, o Cobalt Strike, tem uma ferramenta para fazer isso. Né? Aqui no caso eu estou usando o próprio Metasploit, que tem uma atividade para fazer descoberta de hosts também. Então, esse tipo de informação junta me indica algo possivelmente estranho. Aqui é legal, porque uso de PowerShell. PowerShell também vai ter uma assinatura específica para PowerShell. Aqui, crítico, tá? Tem assinaturas específicas para o PowerShell aqui. E aí eu tenho até o que foi executado dentro do cliente. Esse é o comando que foi exatamente executado. É um comando de PowerShell codificado em Base64. Isso é típico de cyberataques. Eu sei, existem comandos de PowerShell que têm que ser feitos, e é para isso que eu preciso basicamente colocar uma ferramenta de detecção que faça esse trabalho para mim. Então, aí eu até coloco as tags relativas ao Mitre associadas. Né? Então, PowerShell decodificando e com acesso direto à memória. Isso é abuso de scripts, com parâmetros anormais. Quem são os atacantes que fazem esse tipo de atividade? Eu sei que isso é de risco crítico, tá? Crítico associado. E aí tem várias atividades de risco alto sendo feitas dentro esse evento. Então, esse evento, que é o uso desse comando típico em PowerShell, indica várias possíveis coisas de risco alto dentro da minha rede. É isso, na verdade, que me leva a ter 91% de certeza, vamos falar assim, que isso é um ataque cibernético realmente severo acontecendo dentro do cliente. Nesse caso, vamos começar as atividades de resposta aqui. O que eu falei? A primeira de todas, talvez a mais importante de todas, que aí se eu voltar basicamente o caso da Nosk Hydro, voltar no caso da Arábia Saudita, é isso que eu não consegui fazer. Isolar. Tira essa máquina da rede. Nesse cenário aqui, a minha resposta como SOC é fácil. Eu preciso ligar para o meu cliente, ligar para vocês e falar, opa, eu estou vendo aqui que a máquina Workstation 7, tá? Do seu domínio aí, fsbrasil.com, cara, tá aparentemente afetada por alguma coisa muito séria acontecendo. Que tipo de coisa? Você tem um documento aí chamado Dr. Legit, o currículo vitae do Dr. Legit, tá em DocM, tem um script associado, você tem? Tenho esse cara. Ok.
faz o seguinte, passa para mim de maneira segura, deixa eu subir a ele, por exemplo, no Various Total, por exemplo, deixa eu subir ele para FCQ, deixa eu subir ele para qualquer outro provedor desse aí de segurança, para ver se eles têm alguma informação do que tem aqui dentro, né? Posso eu mesmo executar no sandbox meu, posso rodar isso no meu honeypot, caso eu faça parte do honeypot, tem mil coisas que eu, como SOC, como ferramenta de resposta, posso fazer. Porque a gente já detectou, nosso EDR, como alguma coisa muito estranha acontecendo nesse caso. Por que, eu posso até ver aqui, se eu teve conexões de rede, tá? Conexões de rede, né? Deixa eu ver se eu acho a conexão de rede aqui. Porque dentro desse cenário... beleza. Então, esse elemento, inclusive, ele fez uma conexão para o domínio de rede. Também é um cenário. Eu preciso chegar a entender que domínio é esse, o que esse domínio significa, né? Para onde está indo. Se eu conheço esse domínio, eu posso dar uma olhada no meu firewall. Aqui eu estou vendo então conexão para esse domínio aqui, né? O que isso indica possível command control, certo? Tem um volume de dados que foi enviado para o IP, que obviamente é um teste que eu fiz interno, esse IP interno dentro da minha rede. Matar esse cara, tirar esse cara da minha rede, ver se esse cara é um domínio conhecido dentro da minha rede. Tem várias atividades de resposta que eu posso fazer. Mas isso associado, claro que isso é só uma informação, mas só o fato de também ele fez a conexão de rede feita a esse domínio foi considerada suspeita. Isso também indica uma possível atividade maliciosa acontecendo. Isso é automático, automaticamente já deu essa informação para vocês do que está acontecendo. E aí eu posso isolar o dispositivo. Caso eu tenha o app, eu posso, que no caso de LGPD é importantíssimo, se eu preciso coletar esse pacote. Esse pacote vai dar toda a informação do que tem associado à máquina, fazer um dump da memória, fica tudo guardadinho para eu poder passar isso para a polícia depois. Falar, cara, pelo menos eu já tirei antes, porque a tendência do atacante depois que ele fizer isso é rebutar a máquina, tentar apagar o máximo possível dos passos dele. Mas a gente consegue tirar essa informação aqui desse jeito. E uma grande beleza, além de vocês terem o SOC da Brasline trabalhando, uma das coisas que a gente pode incluir dentro desse pacote é que vocês também peçam ajuda da FCQ. Então, aqui tá fácil, aqui eu sei que isso aqui é um incidente cibernético, aqui é risco alto, não tem preocupação com relação a isso. Mas caso eu não tenha, caso eu precise de alguma ajuda extra, posso pedir ajuda da FCQ para elevando o incidente. Então, eu levo o incidente, esse incidente é enviado imediatamente para os nossos especialistas em segurança que trabalham em 24/7, qualquer momento do dia, e normalmente eles vão responder sobre esse incidente até, no máximo, coisa de 2 horas, no máximo, normalmente muito menos do que isso, eles vão confirmar esse incidente para você. Então, todo cliente que está contratando o EDR da FCQ via SNOC, que a gente fala, também pode contratar a ajuda da FCQ, isso tudo dentro do pacote. A última coisa que eu quero mostrar do produto mesmo, antes, né, que é algo bem novo, está até em beta ainda, mas eu quero mostrar para vocês, que é mais uma possibilidade de vocês poderem fazer isso, e isso também por ser provido, obviamente, como um serviço também para vocês, que é a parte de a gente poder fazer a busca dos eventos de maneira mais bruta. Foi o que eu falei, a gente gera eventos, são milhares e milhares e milhares de eventos. E antes, a gente automaticamente pega esses eventos e a gente coloca ele no formato de visão para vocês, né? Colocando contexto, colocando riscos. Agora, sempre dá para trabalhar, tem 2 maneiras que eu posso trabalhar com detecção e resposta. Eu posso trabalhar com risco, então assim, solução, pega para mim, por favor, os eventos e coloca o risco associado para mim, e eu posso trabalhar com busca por eventos, ou aí eu vou trabalhar com o que a gente chama de IOCs, Indicators of Compromise. Eu estou lendo aqui o próprio Intelligence da FCQ está falando que tem determinados IOCs que eu tenho que ter em conta na minha rede. Eu falei para vocês, aquele domínio. Então, eu poderia basicamente procurar todas as conexões de rede que aconteceram dentro da máquina que fossem para um domínio específico, para um IP específico. Então, esse é o IP, aí eu vou olhar isso, né? Claro, posso criar views, criar buscas, né? Essa é a ideia que eu poder pegar visões específicas para Indicators of Compromise, ou IOCs, né, ou eventos, ou nome de processo, não importa, tem várias maneiras que eu posso fazer essa busca. Então a ideia é a gente poder começar a fazer essa busca também de uma maneira mais bruta. Se eu lia lá eu tô preocupado, eu li lá num site do concorrente da FCQ, pode ser que o IP 192, 168, como é que é? No final 143, é um IP de comando e controle da Rússia que tem hackeado as empresas. Eu vou, então, criar uma busca aqui dentro para eventos do tipo Network Connection, conexão de rede, cujo Remote IP seja igual a isso. Se eu achar na minha rede, é uma informação que pode ser bastante relevante para mim. Claro que esse bode de visão de eventos, ele não está associado a risco, então aqui a gente não está colocando risco associado, obviamente.
né? O EDR faz isso para mim automaticamente, mas é mais uma atividade que eu posso dar dentro, eu poder mergulhar dentro de todos os eventos que foram gerados pelo EDR, eu poder criar minhas próprias regras de detecção para ele. Tá. Sobre o produto, tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Não? Só uma última coisinha só para terminar. O Mitre, além de gerar a base de conhecimento, eles fazem também testes dos produtos, dos EDRs, o que é bem legal. Eles têm ajudado bastante a gente nesse mercado, né? A gente já passou basicamente por 2 testes. O terceiro vai sair agora, né? A gente já foi analisado e eles fazem um teste de uma maneira bem interessante. Eles pegam as TTPs, táticas, técnicas, procedimentos, de um dos grupos que eles cobrem, aqueles que eu falei, por exemplo, o Gothic Panda ou o Grupo Lazarus, e eles simulam os ataques usando essas técnicas, e aí eles veem como cada EDR cobriu. E a gente consegue, na verdade, com só o produto, tá? Com aquele tipo de out of box, pegou e instalou o EDR nosso, a gente conseguiu no último teste uma cobertura de 86. E foi a quarta do grupo, dos grupos de mais de 85, né? Tem 5 só empresas que estão dentro do grupo de mais de 85 e nós estamos lá, acho que nessa lista. Então a gente tem visão basicamente de quase todas as fases do ataque, né? Por exemplo, cleanup não foi testado, então a gente não sabe se a gente tem ou não, ou pelo menos o Mitre não testou, então não fica confirmado isso. Aqui eu estou baseando somente no que o Mitre falou. Então a gente consegue basicamente ter a visão do ataque em todos eles. E aí dentro dessa análise, a gente foi o terceiro. Esse foi do primeiro ou do segundo? Acho que foi do terceiro, exatamente, terceiro, né? Ficamos em terceiro nessa posição. Desse cenário, 85,82%, quase 86%. Então, essa avaliação do APT 29, nós somos muito bem avaliados, também muito acima dos outros, né? Com os diferenciais nossos, a gente coloca risco, a gente consegue fazer essa linkagem, né, entre o que está acontecendo e qual é o grupo associado a isso, ou qual é a técnica associada a isso, né? A gente coloca níveis de risco, ajuda na detecção do incidente. E o que eu tenho que trazer num bom EDR? Detecção rápida, que a gente consegue fazer detecção em minutos, ou seja, pegar esses eventos e passar e gerar para vocês, cobrir todo o kill chain, ou seja, desde o início, o primeiro acesso, até a exfiltração de dados, e aí a gente volta para cá, né? Esse aqui é o cenário, você vê que a gente consegue ter detecções em todos os momentos, correlacionamento dos eventos e a capacidade de eu não ficar perdido nas detecções. Porque, claro, o que eu quero aqui é que a gente gere algumas detecções para um cliente de 1.300 licenças. 1.300 licenças tem que ter uma detecção por dia para que eu possa trabalhar no que é real e o que não é. Agora, se você está falando de um cliente de 100 mil endpoints, é muito provável que ele vai ter muitos eventos e aí ele vai precisar de ajuda. Então, a gente consegue trazer isso como os DOC da Brasline e o Escalate, né, que é o Elevate do F-Secure. Então, eu consigo chamar uma pessoa, um especialista da F-Secure, uma das pessoas que ajudou a desenhar esse produto, eu consigo trazer ele para dentro da rede para poder confirmar o incidente. Tá? E é isso, basicamente, para a gente poder sempre detectar os incidentes. Eu acabei que eu tomei exatamente o tempo que eu esperava que eu ia tomar. Como uma última coisa, eu vou deixar aqui o nosso Threat Landscape, tá? Um relatório disponível para todo mundo, é grátis, tá? Com a visão das últimas ameaças que aconteceram agora no primeiro semestre de 2021. Vai ficar o link aqui, eu vou passar essa apresentação para vocês, vocês têm. A que eu fiz da gestão do WWW tinha uma outra informação, que era o Threat Report, né, que é mensal, a gente está lançando todos os meses, mas esse aqui é até mais genérico, mas pelo menos fala de mais coisas também, cobrindo todo o primeiro semestre. Tá? Ele é mensal e está sempre no site da F-Secure, né? Sempre no site da F-Secure. Se você entrar no nosso blog, tá sempre informações novas. Eu tenho tentado sempre também no meu perfil do LinkedIn, sempre dar o acesso, botar o link para as pessoas baixarem, não precisa de registro nem nada, é aberto para todo mundo, tá? Eu acho que eu coloquei o de março também, se eu não coloquei, eu vou colocar hoje, e aí... Mas eu passo para vocês também o Threat Update, né, que eles falam, que a gente tem uma área de Managed Detect Response também que faz isso, então eles estão sempre fazendo investigações, e dessas investigações eles transformam isso em Threat Intelligence, para poder passar para as pessoas. Inclusive, por exemplo, a IOCs. Tem esse novo indicator of compromise, esse hash. Busca esse hash, por exemplo, na sua rede. Aí você poderia voltar aqui, e aí poderia começar aqui, começar, por exemplo, buscar o hash, né? Deixa eu ter o chat. Exatamente. Buscar processos, né? Processos ou arquivos, hashes de arquivos ou de processos dentro da minha plataforma. E deixa eu ver alguma coisa. Opa, tem uma coisa acontecendo aqui dentro. Deixa eu ver, tem uma pergunta, na verdade uma solicitação. O Michel pediu para colocar o link, se você puder colocar. De todo modo, a gente também vai mandar, também para todos os inscritos. Deixa eu só copiar ele aqui.
Para mandar para os inscritos, tá? Deixa eu ver se eu coloco no chat. Bate-papo. Isso. Coloquei aqui. Ótimo. Aí, tá? E aí vocês podem baixar. Esse aí é mais um view geral, mostrando algumas das campanhas, como tem acontecido as coisas. Depois eu acho também o do Threat Report, e eu coloco aqui também. Eu mando para o pessoal da Brasiline para eles poderem fazer chegar para vocês. Excelente. Ô, Vitor, eu tenho uma questão, não sei como vai ser o pessoal aqui, se o pessoal já elencou. Eu gostaria que você pudesse, vamos imaginar um cenário de pequena, média empresa, onde ela tem uma limitação de budget muito clara. Quais seriam, sei lá, os 5 principais recursos que hoje a F-Secure tem para ter ali vamos dizer assim, uma plataforma básica para enfrentamento aos desafios da LGPD na parte de tecnologia? Bacana, boa pergunta, porque isso é um negócio que a gente tem visto bastante, tá? O maior problema é que dentro do cenário da LGPD, quando a multa começar a acontecer, elas ainda não começaram, mas quando elas começarem a acontecer, eu estou vendo uma maneira de você monetizar um cyberataque, um novo tipo de, não um ransomware, mas seria um tipo de cyber, como é que é, um cyber, como é que é o nome? Quando eu na verdade, estou buscando o nome da palavra, quando extorsão, uma cyber extorsão, né? Um novo tipo de cyber extorsão. Eu não preciso mais infectar o seu site, o seu ambiente inteiro, eu não preciso mais. Se eu conseguir roubar uma base de dados sua, conseguir roubar os dados dos seus clientes, eu posso falar, a multa na LGPD é 2% do seu faturamento. O que você acha de você me pagar 0,5% do seu faturamento e aí eu não divulgo os dados? Que os atacantes já estão fazendo isso mesmo antes das multas, tá? Casos que a gente viu da Cato foi clássico. O cara coloca pedaços, da própria Serasa, coloca pedaços da base de dados online e fala, cara, me paga. Se você não me paga, paga para ver. Aí eu vou divulgar o resto e aí você pode tomar multa no futuro. Ou perder o nome da empresa. Então, o que a gente consegue fazer para uma empresa, especialmente pequena e média, é entregar uma plataforma SaaS, isso já resolve muito do problema, tá? Deixa eu entrar aqui, ó, deixa eu ver se eu voltar. Eu volto naquela que eu tinha mostrado para vocês originalmente. Deixa eu ver se eu não tomei se eles não me cortaram o acesso aqui, né? Mas acho que não. Primeiro, eu consigo entrar uma plataforma, uma visão para vocês de risco em SaaS. Tá? Então, você consegue colocar isso aqui que eu estou colocando na tela, você consegue colocar isso para você sem que você precise investir nada. É zero. E isso é uma grande diferença, porque você não precisa comprar uma grande quantidade de soluções, você não precisa comprar nenhum hardware, você não precisa comprar nada, você consegue contratar uma solução que dá essa visão para você dos seus riscos, e aí, claro, você pode dizer que você tem incidência de risco alto, incidência de risco médio, que não é tão bom, vulnerabilidade de risco alto, mas que indica para você onde você tem que iniciar o seu trabalho para fazer. No caso de uma PME, essa é a maior diferença, porque tem empresas que estão tentando montar algo parecido, esses dashboards, essas visões, mas aí ele precisa contratar SIEM, e SIEM é muito caro, ele precisa trazer dados, ele precisa fazer toda essa integração de sistemas, ele precisa pegar os dados do AD, ele precisa pegar os dados do Fire, ele precisa pegar o dado do anti-spam, ele precisa fazer um monte de coisa que faz com que os projetos demorem muito, sejam muito lentos e muito custosos. Então, eu consigo entregar isso para vocês, com todas essas tecnologias, endpoint, visão do que está no endpoint, o que tem de patching, endpoint patching, detecção de incidentes, gestão de vulnerabilidades e proteção para Office 365, com um custo inicial zero. Investimento inicial zero. A gente não precisa pagar nada, ele tem isso aqui. Então, essa talvez é a maior beleza. Então, aqui eu estou trazendo. Endpoint é a base, ele é a base de tudo, na verdade. Ele que garante que eu não vou sofrer o ataque do básico. Eu trago a gestão de vulnerabilidades, que é o que a LGPD exige, né, que é um processo de análise sistemática de riscos. Né? Então, isso aqui indica o meu risco. Eu trago a detecção de incidentes. Né? Então, aqui eu já estou cobrindo basicamente. Claro, existem outras coisas que não são o foco da F-Secure, que a gente vai ter que fazer. Data loss prevention é algo, encriptação, especialmente encriptação não falo de encriptação de disco, estou falando de encriptação realmente dos dados. Isso é o que você vai ter que fazer. Mas o terço final eu resolvi todo basicamente com uma plataforma SaaS. Excelente. Esse ponto que você citou sobre a extorsão digital é realmente interessante, né? Porque agora a gente vai ter os caras vão ter um parâmetro de custo, né? Porque antes não havia, né? Um parâmetro. Podia ter no mercado negro, mas não havia, assim, de forma institucional, né? Quanto que a empresa iria perder se houvesse um vazamento. Hoje eles têm que são os parâmetros da LGPD, né?
O ransomware começou com $500 em bitcoins, foi quando os ransomwares começaram. Era um negócio extremamente genérico, disparado para todo mundo, $500, quem pagar pagou. A gente já chegou no ano passado a ransomware de $1 milhão. Isso aconteceu já. O pedido que fizeram para nós, que a Hydro, foi de $1 milhão, ou mais de $1 milhão, não sei, com certeza para chegar a 6 dígitos. Esse foi um ponto importante. Por quê? Porque o atacante sabia que ele tinha hackeado a nossa Hydro. Mas com a LGPD, a gente vê uma nova maneira de você monetizar esse ataque, que é isso. O atacante vai começar a calcular o ROI para você. Porque hoje em dia, talvez a pergunta que eu faço, qual é o meu ROI? Prova para mim o ROI, que eu não vou... Por que eu tenho que fazer esse investimento em cybersecurity? Hoje em dia, talvez não está tão claro. A LGPD ajuda você a fazer esse ROI, o problema é que ela vai começar a ajudar o atacante também. Quando a gente começou a divulgar o SNOC, a gente tinha uma calculadora, acho que deve ter até ativa no site ainda, uma calculadora que calculava o quê? Basicamente, a operação parada. Né? Quanto que vale a operação parada de uma empresa? Sei lá, uma parte de faturamento, as aplicações paradas, o banco de dados parado, quanto que vale isso, né? Quanto que custa isso por dia? Dá para chegar... também, exatamente. Dá para chegar no cálculo até por segundo, né? Isso aqui, de novo, isso aqui a gente consegue entregar. Aí eu, como gestor de segurança, eu sei aqui que eu tenho alguns problemas, né? O meu Office 365 no momento não é um grande problema. Eu sei que ele está aparentemente bem protegido. Eu tive 4 detecções de risco médio, então não é o Office 365 que eu tenho que levar em conta o problema. A gestão de vulnerabilidade, eu preciso talvez começar a dar uma olhada nela agora, porque eu tenho 109 vulnerabilidades críticas. Não é a grande maioria delas, mas talvez eu tenha que mexer em alguma coisa. E com certeza na detecção e resposta eu tenho que mexer em alguma coisa também. Eu tenho incidentes. O endpoint que eu tenho, basicamente, eu tenho um patch crítico que eu preciso aplicar. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente consegue entregar essa informação para vocês sem que vocês precisem investir em nada. Isso é algo muito nosso, tá? Eu acho que isso aí eu acho que o SoftSecure faz. Essa parceria que a gente tem, né? Essa Secure SNOC, a gente consegue entregar para vocês sem que você tenha que fazer um investimento inicial. Excelente, excelente. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma necessidade? Como nós já falamos aqui, vamos disponibilizar a gravação, vamos disponibilizar também o material aqui, o conteúdo divulgado para todos os inscritos no nosso bate-papo. Bom, pelo jeito a gente já deve ter esgotado aqui a questão de perguntas. Então, bom, Vitor, quero deixar você à vontade para suas considerações finais aqui, por favor. Não, agradecer vocês todos aí pela presença, novamente pelo convite. Eu gosto bastante de falar, eu gosto sempre de apresentar isso. A gente vê, e é legal que a gente sempre voltar ao passado. Quando você volta ao passado, você vê os ataques cibernéticos acontecendo, você vai ver que não tem nada de novo. Nada é 100% novo. É sempre uma vulnerabilidade que já existia e que você não conseguiu fazer um patch, ou você não conseguiu corrigir. Então, esses são os pontos de atenção. E, de novo, se isso pode acontecer com a Equifax, se isso pode acontecer com a Serasa, se isso pode acontecer com a Cato, se isso pode acontecer com a Nosk Hydro, que é uma empresa de alumínio gigantesca, por que isso não vai acontecer com vocês? Então, se eu posso entregar, não a solução, porque a solução para isso, obviamente, é um trabalho constante, mas se eu consigo pelo menos te alarmar e te dizer o que está acontecendo, sem que você precise fazer um investimento inicial nenhum, fica aí o questionamento para vocês. E aí, novamente, agradecer a vocês todos pelo convite e pela presença. Excelente, Vitor. A gente que agradece mais uma vez o seu tempo e o tempo de todo mundo aqui presente e também quem está nos vendo aqui em outro horário pela gravação. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A gente deve divulgar os próximos webinários em nossas plataformas. Mais uma vez, esse daqui foi gravado, ficará disponível também em redes sociais. Obrigado, pessoal, mais uma vez e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima. Abraço. Todo mundo. Tchau.